Então, dando continuidade, observem que os atos praticados pela pessoa incapaz sem a necessária representação ou assistência implica, dependendo da situação, na invalidade desse ato, ou seja, vai ser anulado. Ele pode ser absoluto ou relativo. Claro que tem que ser observado o contexto, a boa-fé, todos esses elementos, mas em regra haverá uma invalidade. Por outro lado, os atos, né, que são praticados pelo absolutamente incapaz, ou seja, aqui não estou falando na capacidade relativa, estou falando naquela pessoa que é menor de 16 anos, serão plenamente nulos esses atos, não produzirão nenhum efeito jurídico. Então, os relativamente incapazes, será averiguado o contexto, pode ser totalmente anulado ou relativamente anulado, mas quando a pessoa ela é menor de 16 anos, esses atos serão nulos, não produzirão nenhum efeito. Então, o relativamente incapaz, os atos praticados pelos relativamente incapazes serão anuláveis, produzindo efeitos até que haja uma decisão judicial que revogue, que invalide a situação. É importante nós nos atentarmos como o Código Civil de 1916 tratava a questão da incapacidade. Então ele definia, e isso é muito importante porque quando há alguma avaliação, tanto minha quanto de algum concurso, se confunde trazendo exemplos do Código Civil passado. Então observem, são para o Código Civil de 1916 absolutamente incapazes para exercer pessoalmente atos da vida civil, vejam bem, os menores de 16 anos. Então isto permanece no Brasil, né? Permanece no Código Civil de 2002. Mas haviam outras situações, outras pessoas que eram consideradas absolutamente incapazes. Por exemplo, os loucos de todo gênero, surdos mudos que não puderem exprimir as suas vontades, os ausentes declarados assim por algum juízo. Então, esses eram os casos que se tratavam, que se reconhecia como pessoas que eram absolutamente incapazes. Vejam bem, pessoal. O Código Civil de 2002, ele foi promulgado e ele tinha uma série de situações que se consideravam também absolutamente incapazes. Só que esse rol de pessoas absolutamente incapazes foi alterado, foram revogados. Então, nós tivemos duas redações no Código Civil de 2002. A redação anterior, ou seja, a primeira redação, considerava os menores de 16 anos absolutamente incapazes, só que tínhamos dois incisos, o inciso segundo e o inciso terceiro. Esses incisos eles foram revogados. O que é que diz eles? As pessoas que eram consideradas enfermas, doentes ou deficientes mentais que não tiverem necessário discernimento para a prática dos seus atos, assim aquelas pessoas que por uma causa transitória, ou seja, a pessoa está numa UTI, né, está entubada, essas pessoas eram consideradas absolutamente incapazes. Só que esses dois dispositivos, então prestem atenção, eles foram revogados. Eles foram revogados e hoje nós temos apenas o caput do artigo 3º. E o que é que diz este caput? São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, apenas as pessoas menores de 16 anos são consideradas hoje no Brasil absolutamente incapazes. Só que vejam bem, pessoal, é importante fazer uma ponderação. Os menores de 12 anos, em um processo judicial de separação, ou seja, os pais estão se separando, é necessário, né, definir a guarda. Então, observem, a declaração de vontade do menor para fins de adoção aos maiores de 12 anos de idade
é levado em consideração. Então, pessoas que têm 12 anos em diante, se ela vai ser adotada, ou no caso da guarda, ou seja, está se decidindo a guarda da criança maior de 12 anos, a sua vontade, ela também é levada em consideração. Veja, o Código Civil diz isso no artigo 1121, no caso da adoção. Ou seja, no caso do processo de adoção, a vontade da criança maior de 12 anos é levada em consideração. Mas é importante lembrar que no processo de guarda, a vontade da pessoa acima de 12 anos também é levada em consideração. Então, observem, o Código Civil, ele fala na manifestação da concordância no caso da adoção. Mas é importante levar em consideração que essa manifestação de vontade é também nas situações de guarda, não só na questão de adoção. Então, observem, comparando o antigo Código o antigo Código Civil, ele falava também na figura dos relativamente incapazes. O que é que acontece? As pessoas relativamente incapazes, elas podem exercer alguns atos da vida civil. Por exemplo, o casamento. Ela pode se casar, né? Ela pode contrair matrimônio. Claro que cumprindo alguns requisitos, né? Ela pode ser contratada para trabalhar, né? Ela pode ter a sua carteira assinada, né? No caso do direito eleitoral, ela já pode manifestar a sua vontade política. Então, o que é que o antigo código dizia? Os maiores de 16 anos e os menores de 21 anos, os pródigos, os civícolas. O que são civícolas? É um termo muito estigmatizante, são as pessoas que vivem na selva, né? Então, os civícolas, as pessoas que, né, no caso eram geralmente as pessoas indígenas, eles eram tratados como pessoas relativamente incapazes. E essas pessoas, né, conforme o parágrafo único do antigo código, elas estarão sujeitas a um regime tutelar. Tutelar é o cuidar do outro. Então ela não tinha plenas capacidades. Então o que é que acontece? Né? O que significa pródigos? Né? É a pessoa que gasta seus patrimônios, que não tem responsabilidade nenhuma com a sua renda. Então essas pessoas são consideradas pródigas. Elas podem comprometer a sua subsistência. Então observem a comparação aqui entre o código antigo e o atual código. São incapazes no atual código vigente. São relativamente incapazes os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais ou os viciados em tóxicos, aqueles que por uma causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Ou seja, as pessoas que estão ausentes, elas são relativamente incapazes, né? Lança-se a pergunta, as pessoas que estão em uma UTI, entubada, elas são relativamente incapazes? Então, o parágrafo único atribui ainda uma capacidade, a capacidade dos indígenas, ela atribui a uma legislação especial. Então, a gente vai adentrar essas questões mais à frente, mas observe que ela permanece, ela só substitui a expressão silvícola por indígena. Então, vejam, né, que a versão anterior do código, né, ela tratava, né, as pessoas com deficiência, né, como pessoas que eram relativamente incapazes. Então, eram tratadas como pessoas que não tinham discernimento. Então, o estatuto da pessoa com deficiência, ela suprime esse entendimento, porque entende que uma pessoa, até mesmo com deficiência mental, dependendo do caso, deficiência física, ela pode conseguir exprimir a sua vontade, mesmo aquelas que são maiores, né, de 18 anos. Então, o que é um ébrio?
habitual ou viciados em tóxicos. Não é todas as pessoas que bebem ou consomem algum tipo de substância entorpecente. As pessoas que fazem uso recreativo, né, um uso equilibrado, elas não são consideradas ébrios. São considerados ébrios habituais aquelas pessoas que não conseguem ter controle sobre o uso de substâncias, seja alcoólicas, seja substâncias entorpecentes, né? Então, tem que ser auferido a responsabilidade. Por que isso, pessoal? Porque a pessoa que faz uso de alguma substância, ela às vezes se utiliza dessa condição para se eximir, para se esquivar das suas responsabilidades. Não é porque a pessoa está alcoolizada ou que está sob efeito de alguma substância, de algum entorpecente, que ela não será responsabilizada civilmente pelos seus atos. Por isso que tem que ser observado o caso concreto. Então, como vocês podem ver aqui nesse slide, né, a incapacidade relativa permite que o incapaz pratique atos da vida civil desde que assistido por um representante legal, sobre pena, né, de anulabilidade. Então, uma pessoa relativamente incapaz, ela pode entrar com ação judicial. Ela pode entrar com ação judicial contra a Oi. Ela pode entrar com ação judicial por ter comprado um imóvel, por ter comprado um bem com defeito. Então, há situações que podem atuar sem ser assistido por seu representante, por exemplo, ser testemunha, aceitar um mandato, fazer testamento, empregos públicos que não exijam a maioridade, casar, ser eleitor. Pessoas entre 16 e 18 anos podem exercer alguns atos da vida civil. Então observem, só para encerrar essa parte da aula, que houve uma mudança no que tange ao reconhecimento da maioridade civil. O Código Civil de 1916 estabelecia que a maioridade civil ela era adquirida com 21 anos. O nosso Código de 2002 estabelece que a maioridade civil ela é adquirida a partir dos 18 anos. Então essa é uma diferença que pode confundir vocês. Então encerro aqui a penúltima parte da nossa aula.